Olá alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e no nosso curso vamos estudar a uso capião. Na aula de hoje vamos examinar o conceito, a origem histórica, abordando assim o direito de propriedade nas diversas constituições brasileiras. Estudaremos ainda a função social da propriedade, a finalidade econômica e social do direito de propriedade, bem como as formas de aquisição da propriedade, que pode ser originária ou derivada. É importante esclarecer para vocês que no nosso curso, ao longo das nossas aulas, trataremos de diversas formas de uso capião e nessa aula aproveitaremos para expor para vocês os requisitos comuns das diversas formas de uso capião. Então vamos lá. Inicialmente, vamos conceituar a uso capião como um modo de aquisição de propriedade móvel ou imóvel pela sua posse mansa e pacífica, prolongada e contínua em um determinado período fixado por lei para a prescrição aquisitiva. Meus amigos, o termo uso capião é derivado do latim pela união de duas palavras, uso, que significa pelo uso, e capere, que significa o verbo tomar. Dessa forma, a junção dessas duas palavras vai originar a expressão tomar pelo uso. Para que tal direito seja reconhecido, é necessário que sejam atendidos determinados pré-requisitos previstos em lei. E atenção! No caso dos bens imóveis, qualquer bem que não seja público pode ser adquirido através da uso capião. A nossa Constituição Federal de 88 estabelece em seu artigo 5º que a propriedade é um direito fundamental. Assim, o proprietário exerce o direito de propriedade sobre determinado bem, podendo ter o direito de uso, gozo, de disposição e de reaver. Para um melhor entendimento, é importante destacar ainda que a Declaração dos Direitos Humanos também consagra o direito de propriedade e, dessa forma, é reconhecida universalmente. No Brasil, o direito de propriedade é garantido pela Constituição Federal, mas não é ilimitado. O que limita este direito é o cumprimento da chamada função social. A Constituição Federal de 88 condiciona seu uso e fruição de acordo com o seu aproveitamento econômico. E ainda a Constituição Federal assegura a propriedade privada e a herança como direitos fundamentais e princípios norteadores de sua ordem econômica. Já o Estatuto da Terra e o Estatuto da Cidade determinam a função social a ser cumprida por propriedades rurais e urbanas, respectivamente. Examinando as raízes históricas, vemos que a uso capião tem origem no direito romano, através da Lei das 12 Tábuas. Naquela época, o titular de uma propriedade quiritária devia ser obrigatoriamente um cidadão romano, ou seja, ele deveria gozar dos status civitatis. E ainda, o prazo para fazer jus ao uso da uso capião era de 1 ano para bens móveis e de 2 anos para bens imóveis. Mas o tempo foi passando e não apenas a posse continuada passou a ser requisito, mas também o justo título e a boa-fé. Outra exigência ao longo do tempo foi que a posse exigida para uso capião devia ser ininterrupta e, caso houvesse interrupção, que ocasionasse a perda da posse, iniciava-se uma nova contagem de prazo. As Constituições de 1824 e 1891 consideraram a propriedade como um direito dos cidadãos. Naquele período, tivemos a influência das Constituições dos Estados Unidos e da França, e assim, o direito de propriedade foi considerado um direito absoluto, exclusivo e inquestionável. As Constituições de 1934 e 1937 foram marcadas pela era de Getúlio Vargas, e assim tivemos grande preocupação com a justiça social. Naquela época, o direito de propriedade deixou de ser um direito absoluto e passou a ser mais direcionado ao interesse social e coletivo. Na Constituição de 1937, havia a figura da desapropriação. Logo, o Estado poderia retirar o direito de propriedade dos cidadãos que não cumprissem com as determinações legislativas. A Constituição de 46 restaurou a função social da propriedade, apresentando-se como um dos princípios da ordem econômica e fins sociais, visando a garantir os direitos fundamentais. Já na Constituição de 67 e na Emenda Constitucional de 69, tivemos pela primeira vez a consagração da expressão função social, passando a ser consolidada expressamente como princípio constitucional. Na Constituição de 88,
tivemos a previsão de que a propriedade atenderá à sua função social e ainda tivemos a consagração de que a função social da propriedade é um direito fundamental, bem como é um dos princípios fundamentais da ordem econômica. A propriedade ela tem um papel fundamental no atendimento das necessidades humanas individuais e coletivas e para possibilitar o efetivo exercício das mais variadas atividades econômicas, como, por exemplo, a moradia, comércio, a agricultura, a pecuária e a indústria. Agora vamos falar um pouco sobre as formas de aquisição da propriedade. A aquisição originária é proveniente de um fato jurídico que permite a aquisição da propriedade sem qualquer ônus ou gravame. O novo proprietário adquire o bem imóvel sem os vícios da relação jurídica anterior. Então, se a propriedade é adquirida por modo originário, incorpora o patrimônio do adquirente em toda a sua plenitude. Assim, na forma originária, não existe uma transmissão nem ato bilateral, sendo uma maneira unilateral de se tornar proprietário. Na aquisição derivada, a liberdade e a autonomia das partes faz com que a propriedade seja transferida de uma pessoa para outra. Então, ao adquirir a propriedade através do modo derivado, o bem será transferido, mantendo-se as relações de direito real ou obrigacional já existentes. E para finalizar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre os requisitos comuns da uso capião, destacando que nós temos vários requisitos para as mais variadas espécies de uso capião. Então podemos dizer que os requisitos comuns a todos os tipos de uso capião são os seguintes: posse ininterrupta por um lapso de tempo, ou seja, deve haver um período de tempo com a posse sem oposição. Esse período varia para cada espécie de uso capião. A boa-fé, que significa a ausência de contestação da posse e que esta deve ser pacífica. O Código Civil diz que é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. O animus domini, que se trata do comportamento como dono ou proprietário do bem. Ou seja, não basta estar de posse do bem, mas é necessário que a pessoa se comporte como se dono fosse. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. E não deixe de consultar o seu material de apoio disponível em sua área do aluno para maiores informações sobre os temas aqui apresentados. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.